Um ponto muito importante, a gente já viu a parte de desvantagens, mas agora nós vamos ver o que é impraticável se a gente tiver regras de negócio no banco de dados. O que se torna impraticável, praticamente possibilidade nula ou muito difícil de ser realizada quando a gente tem esse tipo de abordagem, né? Então vamos lá. Primeiro, ter um sistema que trabalha com vários bancos de dados. Então, primeiro ponto, né? Se você tem regra de negócio fixada exclusivamente no banco de dados, como que você vai ter uma aplicação que consegue trabalhar com vários bancos de dados, né? Se você centralizou a regra lá, não, beleza, eu quero trabalhar com outros tipos, com um banco de dados NoSQL aqui, um banco de dados SQL do outro lado, né? Fazer um CQRS, por exemplo, né? Como que você vai ter isso se as suas regras de negócio estão só no banco relacional, por exemplo? Né? Você vai fazer, sei lá, fazer uma replicação, uma transformação de dados e uma replicação via banco para um banco NoSQL? Tem certeza que essa é a melhor forma de trabalhar? Né? Tenho muitas dúvidas e não queria estar nesse projeto, né? Então, a possibilidade de trabalhar com vários bancos, né, e várias, não só vários tipos de banco, mas também vários bancos fisicamente ou logicamente divididos. O que você vai fazer com as regras de negócio que está num banco? Vai dar Ctrl+C, Ctrl+V em outro banco? Vai replicar? Vai fazer como, né? Vai colocar um pouco da regra de negócio num banco e no outro você vai colocar outra parte? Fica difícil trabalhar, fica impraticável. Segundo ponto, é impraticável ter uma estratégia de cache, tá? Ponto forte aqui, né? Vamos dizer assim, um ponto alto, né? Da vantagem de ter isso das regras de negócio na aplicação. Você tem uma estratégia de cache para quê? Para evitar ao máximo, baseado numa estratégia, não bater toda hora no banco de dados lento, né? Por exemplo, um banco de dados SQL lá, que você está consultando os dados de um catálogo de produtos, e aí na sua aplicação você quer bater naquele banco, trazer, só que as próximas requests, você, por já ter aquele dado, ter ido buscar aquele dado de alguma forma, você quer guardar num outro banco de dados que cuida do cache. E pela forma como esse banco de dados foi criado, como ele trabalha, ele é muito mais rápido, né? Você não precisa bater toda hora no banco de dados SQL, fazer um monte de join, enfim, né? Você usa um banco de dados de cache. Só que como que você vai ter uma estratégia de cache que é basicamente, né, grosso modo o desenho aqui, você tem uma requisição do catálogo de produtos, né? A primeira vez você vai lá, bate, consulta no cache, vê que esse cache ainda não existe, então o que a aplicação vai fazer? Beleza, tem que bater no banco de dados relacional, que é o banco lento, trago esses dados, guardo no cache, e a próxima vez que eu tiver uma requisição, ele vai fazer o mesmo fluxo, vai olhar se tem no cache. Só que nesse momento ele vai ver que ele tem. Então ele traz do cache e nem bate mais no outro banco. Até que o tempo de vida que eu estipulei para aquele cache se acabe e aí tem uma atualização desse cache, né? Mas o fato é, eu tenho uma estratégia que me faz não bater no banco toda hora. Mas agora me diz, como que você vai implementar uma estratégia de cache, sendo que a sua regra de negócio, que inclusive faz parte muitas vezes dessa estratégia, vai estar no banco de dados lento, no banco de dados SQL, por exemplo, né? Percebe que as coisas estão deslocadas aí, né? Que fica impraticável ter esse tipo de abordagem. Então, mais um ponto aí, né? Outro ponto que, na minha opinião, se torna impraticável ter regras de negócio no banco de dados. Mesmo que você queira, na prática, né? É improvável que todas as regras de negócio fiquem no banco de dados. Mesmo que deliberadamente você queira optar
por colocar essas regras de negócio inteiramente no banco de dados, uma hora ou outra vai ter uma pequena regra, um pequeno detalhe, uma regra que você vai deixar na aplicação. E aí pode vir outros desenvolvedores que vão ver aquela pequena regra e vão pensar, beleza, coloca toda a regra no banco, só que essa regra está na aplicação, então essa outra regra que acabou de chegar é parecida, eu acho que tem que ser na aplicação. E aí o que acaba acontecendo, tá? E isso é baseado em fatos reais, né? Acaba ficando um pouco da regra de negócio na aplicação, um pouco no banco. Então você tem pulverização de regras de negócio, uma parte em cada lugar. E aí muitos problemas vêm. Acontece algo inesperado, um bug, alguma coisa, tem que analisar tanto na aplicação e lá no banco vasculhar as estruturas, ver onde que é o comportamento que está quebrando, né? Tá gerando bug, enfim. E aí é confusão geral, né? É aquele ponto que você quer desistir da aplicação porque tá tão entrelaçado as coisas, tá tão disseminado regra para todo canto que você já não consegue identificar de forma fácil. Te dá aquela preguiça de ter que se empenhar em cima de uma demanda, porque você sabe o quão difícil é o cenário que você tem. Né? Metade das coisas está na aplicação, metade está no banco, muito difícil de debugar. Uma parte você consegue debugar no código, outra parte você não consegue debugar no banco de dados, e acaba aí complicando todo o cenário. Né? Aí que é um dos pontos que você vê que o caos está instaurado, né? Nessa visão de pulverização de regras de negócio. Outro ponto que torna impraticável ter regras de negócio no banco de dados, que eu já comentei antes na live, você precisa ter uma série de validações de front e outras partes da aplicação, no back também, enfim, que fazem com que você não tenha que bater no banco de dados para exatamente tudo. Né? Como já foi comentado até, né, pessoal do chat aí, né? Você faz de tudo para que você não tenha que bater no banco de dados, não tenha que acionar o banco de dados para qualquer coisa. E agora me diz, como que você vai fazer isso se todas as regras de negócio estão no banco de dados? Toda a tua inteligência de negócio está lá. Você depende dela para seguir os fluxos da aplicação. Então, basicamente, você dá um bypass na aplicação e manda tudo para o banco, né? E aí entra naquelas partes de banco de dados é mais caro para escalar, mais difícil para escalar, uma escala vertical custa mais caro, então como que se escala horizontalmente talvez um banco? É bem mais complexo do que escalar uma aplicação de forma horizontal, enfim, coisas que a gente comentou aqui, né? Outro ponto que torna impraticável, né, é a questão de você ter um time com vários desenvolvedores e todas essas pessoas trabalham na sua aplicação, obviamente. Só que você divide, né, as tarefas, cada um vai trabalhar em uma parte. Só que aí no cenário onde você tem regra de aplicação no banco de dados, como que essas várias pessoas trabalham simultaneamente nas mesmas estruturas? Beleza, eu tenho uma versão do banco em cada desenvolvedor, ele tem um banco local, eles mexem nas suas estruturas, e está tudo certo, e depois a gente vai lá e vai consolidar. Opa, peraí, vai consolidar, vai fazer o merge. Você tem ferramentas que te ajudam a fazer o merge desse tipo de coisa? Isso é tão fácil quanto fazer o merge utilizando uma linguagem de programação na aplicação, né? Utilizando uma IDE, utilizando essas estruturas. É a mesma coisa do versionamento, né? Será que um versionamento de scripts, de estruturas de banco é mais fácil do que o versionamento que você tem numa IDE, né? De um código de uma aplicação
que a gente já tem vários recursos, várias ferramentas para trabalhar desse tipo. Então, se dois desenvolvedores trabalharam na mesma procedure em pontos ali diferentes, como que você vai fazer o merge? É uma complicação. Pode extrair esse SQL e comparar ele em alguma ferramenta? Pode. Mas você tem alguma ferramenta nativa que te ajude ali no teu, na ferramenta que você utiliza aí para lidar e mexer com o banco de dados? Muito provavelmente não, né? Talvez um plugin, alguma coisa mais obscura. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que não é tão praticável, tão fácil quanto a gente tem aí os processos que a gente já faz com as linguagens na aplicação. Outra coisa que é impraticável, que até já comentei aqui de uma delas, mas é impraticável quando a gente tem regra de negócio no banco de dados, é aplicar metodologias de desenvolvimento como TDD, BDD, ficam muito difíceis, né? Se não impraticáveis para serem feitas, né? Porque TDD, você vai ter que escrever o teste de unidade ali, o teste antes de desenvolver. Como que você escreve um teste de uma procedure? É fácil, você sabe de bate-pronto como fazer? Você tem ferramentas que te auxiliam nesse ponto? E BDD? Piorou, né? Como que você vai fazer? Vai escrever o caso de uso, vai usar um framework para já te auxiliar no teste também, enfim. Como que você vai fazer isso tendo todas as regras de negócio no banco de dados? Ficar algo impraticável também. Por fim, aqui, algo bem batido, já acabei de comentar, mas para deixar bem frisado aqui é que escalabilidade, quando a gente tem aplicações grandes, a gente tem que escalar, a gente não consegue fugir disso. A gente já vê isso com aplicações que já foram escritas assim, com as regras de negócio todas na aplicação, e muitas vezes é difícil de escalar, né? Porque alguém gravou um estado dentro da aplicação e aí não escala bem horizontalmente, enfim, acaba tendo que só consegue escalar verticalmente, né? E é um dos problemas, né? Porque é mais caro, como eu já comentei. Mas piorando esse cenário, colocando todas as regras de negócio no banco de dados, como que você vai escalar, né? Você vai escalar de forma mais cara, mais complexa, e eu vejo como impraticável. Se eu tiver um cenário desse, para mim é impraticável fazer escalar algo desse sentido, né? É muito mais viável começar a avaliar uma reescrita, um desenvolvimento do zero, porque você vê que a aplicação, o negócio em si talvez evolua, tenha mais demanda, mas a aplicação, pelo jeito que ela foi estruturada, não consegue acompanhar esse crescimento. E aí precisa ser reescrita, e é aí que você começa a perceber que regra de negócio no banco não foi uma boa ideia. Quando você começa a pegar cenários mais complexos, quando você começa a pegar sistemas que vão evoluindo e tendo que crescer por causa da demanda, você começa a receber feedbacks do seu próprio projeto no decorrer no passar do tempo, né? E ver que ele não escala bem, ele não é sustentável, né, ao longo do tempo, ele não consegue envelhecer bem, né? E para envelhecer bem ele tem que conseguir ir acompanhando o ritmo do negócio. Então, se o negócio está evoluindo, ele tem que escalar bem, ele tem que responder bem às demandas de negócio para aí conseguir, né, se manter muito tempo aí recebendo manutenção e tal. E na minha visão, regra de negócio no banco, isso aí, se você não pegou agora, né, você não conseguiu identificar com tudo que eu falei aqui, não conseguiu se convencer que talvez isso não seja uma boa ideia, tratando de regra de negócio no banco de dados, né? Não estamos falando de regra de dados aqui, exclusivamente de dados, transformação, integridade, nem nada do tipo. Regra de negócio,
Se você ainda não se convenceu que isso não é uma boa ideia, talvez você se convença mais tarde, com mais bagagem, ou tendo alguns feedbacks do seu próprio código lá no futuro, que vão te dar indícios que isso não é a melhor opção, né? Quando a gente trabalha com uma aplicação comercial, que é cheia de regra de negócio, tem várias decisões aí que a gente precisa utilizar ferramentas práticas, né, que nos auxiliam a ter um sistema sustentável, né? Acho que esse é o ponto principal aqui. Ter um sistema sustentável que se mantém bem e a gente consegue manter ele sem ter que perder, né, horas e horas debugando o código, e se conseguir debugar, né, dependendo do caso, e perdendo aí muito tempo por causa de uma decisão errada, né, ou por causa de uma série de decisões erradas.